Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está aqui começando mais um evento, mais uma edição do Teletime Tech, o nosso evento de tecnologia, em que a gente propõe discutir uma série de questões referentes às tecnologias, mas que tem impactos para as estratégias de negócio, tem impactos para o mercado como um todo. A gente não está discutindo tecnologia por si só, mas sim dentro do contexto de uma estratégia mais ampla das empresas. A gente já teve uma primeira edição desse evento, para quem acompanhou, em junho desse ano, em que a gente tratou do mercado de 5G, e hoje a gente vai falar um pouco sobre redes abertas ou redes neutras, né? Enfim, tem uma onda que parece que chegou com força esse ano, não é a onda do Covid, mas que é a onda dessas redes abertas e redes neutras. É um assunto que ganhou uma dimensão bastante relevante, mas que não é um assunto exatamente novo, né? Para quem acompanha o setor de telecomunicações, quem acompanha o mercado de telecomunicações e as discussões tecnológicas, já ouve falar sobre esse assunto há alguns anos, na verdade, muitos anos, se a gente for resgatar aí na história, tanto de formulações regulatórias quanto de discussões mercadológicas. A gente já tem mais de 20 anos em que a gente fala do conceito de você trabalhar redes abertas, redes que possam ser utilizadas por vários players, vários prestadores de serviço. Eu, buscando aqui na memória, me recordo que a Lei de TV a cabo de 1995 já trazia um conceito de redes abertas e redes únicas que poderiam ser exploradas. Isso, inclusive, teve algumas implicações, né? Algumas empresas montaram suas estratégias em cima desse conceito. A Infovias, em Minas Gerais, que, inclusive, o Abel, que está aqui conosco, vai comentar um pouco sobre esse legado, uma vez que a American Tower foi a compradora, né, dessa infraestrutura. Mas a gente depois teve uma discussão muito intensa sobre unbundling no começo dos anos 2000. Quem é velho como eu nesse setor se lembra desse debate, com grandes implicações regulatórias. Depois a gente teve, de alguma maneira, um certo esfriamento disso, até porque a construção de redes próprias passou a ser um diferencial competitivo entre as empresas, mas agora a gente entra num novo ciclo, inclusive com novas tecnologias, com novas abordagens tecnológicas, um novo ciclo de discussão desse tema, e agora com um movimento, com um impulso bastante forte, também de grandes operadoras, das operadoras incumbentes ou das operadoras de maior porte, trazendo esse debate para a mesa. Então, é um tema novo, é um tema relevante que a gente precisa discutir, e é um tema que tem várias nuances e vários aspectos, desde aspectos relacionados às tecnologias propriamente dito, às estratégias de negócio de cada uma das empresas, ao ambiente regulatório, político-regulatório que a gente tem para isso, e para isso que a gente está organizando esse evento. São 3 sessões que a gente vai ter ao longo do dia de hoje. Nessa aqui a gente vai falar um pouco da estratégia das operadoras. Na próxima sessão a gente vai falar mais dos aspectos tecnológicos e, por fim, no final do dia, a gente vai ter um debate sobre ambiente de investimentos, considerando essa realidade das redes abertas ou das redes neutras, como queiram chamar. Na verdade, tem diferenças entre as duas coisas. Uma das coisas que a gente vai explorar aqui nessa mesa é um pouco essa diferenciação do que a gente pode chamar de uma rede neutra e o que a gente pode chamar de uma rede aberta. De qualquer maneira, eu queria apresentar para vocês os nossos debatedores dessa primeira mesa. A gente tem a Helena Scaramuzzi, que vai fazer uma apresentação e vai abrir com subsídios esse nosso primeiro debate. A Helena é responsável, Head of Global Research da Cooling Consultoria, Cooling International. É uma consultoria que traz benchmarks muito interessantes sobre ambientes regulatórios e ambientes de negócio na área de telecomunicações, e por isso a gente convidou eles para participarem dessa mesa. A gente tem o Leonardo Capdeville, que já participou de outros eventos nossos. O Leonardo Capdeville, ele é CTIO, ou o principal responsável pela área de tecnologia da TIM. A gente vai ter também o Rogério Takayanagi. O Rogério é um veterano já da indústria de telecomunicações e hoje é o responsável pela estratégia de transformação da Oi. Então, o Rogério, que já teve passagens pela TIM, já teve passagens pela própria Oi, vai trazer agora a visão da Oi, dessa grande operadora, principal incumbente brasileira, sobre esse ambiente de redes abertas. A gente tem o Ivan Ramos Miranda. O Ivan, ele é responsável, ele é o diretor de engenharia e
diretor de engenharia para services providers da F5. A F5 é uma das principais empresas aí na área de tecnologia de segurança para redes, então ele vai trazer um pouco essa visão tecnológica e vamos conversar um pouco sobre os aspectos de segurança que estão implicados nessa discussão sobre redes neutras. E, por fim, a gente vai ter o Abel Camargo. O Abel é o vice-presidente de estratégia e novos negócios da American Tower, como eu já mencionei. A American Tower é uma operadora de infraestrutura, uma empresa de infraestrutura, mais conhecida pela infraestrutura de torres, mas o principal operador de rede LoRa no Brasil, para a IoT, e também é uma das pioneiras, se não a pioneira, nessa proposta de fazer redes neutras para que diferentes service providers levem o serviço para usuários residenciais. Essa é a grande diferença aí da abordagem da American Tower. E também, obviamente, um player importante no momento em que comprou a infraestrutura da CEMIG Telecom. Então, esse é o nosso perfil de palestrantes, de debatedores hoje. A gente vai ter um painel o mais dinâmico possível. Eu queria lembrar a todo mundo que a gente tem um campo para perguntas que fica abaixo da janelinha de transmissão que vocês têm, então vocês podem fazer comentários e perguntas a hora que vocês quiserem. E para a gente começar e trazer alguns subsídios para esse debate, eu vou pedir para a Helena fazer uma breve apresentação, ela vai trazer esse benchmark para a gente e depois a gente segue para o nosso bate-bola. Então, Helena, te agradeço mais uma vez a presença, desde Roma, a partir de Roma, fazendo essa transmissão num evento global, temos aqui um em Roma e outro no México. Helena, por gentileza, passo a palavra para você, daqui a pouco a gente volta com todos os nossos debatedores. Muito obrigada, Samuel. Bom dia a todos. Aqui já é tarde, na Itália, lá sei que é cedo de manhã no Brasil. Bom, eu vou falar um pouquinho assim do assunto bastante em geral, porque o Samuel, que gentilmente convidou a Kalen para fazer esta apresentação introdutiva, vou assim marcar um pouco assim o território, vamos dizer, o tema sobre redes abertas das teles, porque o novo cenário competitivo realmente é a realidade. Este é o assunto da minha apresentação. Quando falamos de rede neutra, a primeira pergunta que eu acho importante de fazer é por que as redes neutras, quando, especialmente nas telecomunicações, bastante assim, tradicionalmente tivemos uma integração vertical entre operadoras que ofereciam redes e serviços. E nos últimos tempos já se observa uma tendência de ter redes que são neutras, então operam unicamente no atacado e que oferecem serviços a várias entidades que operam no varejo. As razões podem ser várias, podem ser, por exemplo, pode ter uma pressão regulatória de competição. Este acontece, por exemplo, em casos quando em um ambiente regulatório de competição tem uma empresa verticalmente integrada que pode ter risco de discriminação pelas outras operadoras nos mercados de varejo. Então, já se observaram casos de separação que pode ser, às vezes, voluntárias ou obrigatórias. Vamos discutir isso um pouco mais tarde. Pode ser simplesmente uma razão comercial ou financeira, porque tem empresas que vê uma oportunidade de operar como operadora de atacado para servir várias entidades nos mercados de varejo. Vou fazer exemplos. Tem também ambientes regulatórios onde tem uma política de infraestrutura. Então, estamos falando realmente de política industrial,
num país onde realmente se vê uma necessidade de implementar investimentos de infraestrutura e fazer isso através de uma entidade neutra, uma operadora neutra. Então, vamos discutir os 3 modelos com exemplos concretos. Samuel pediu de fazer exemplos de benchmark internacional. Então, vou assim apresentar uns casos que se observaram no mundo inteiro. Então, não vou unicamente falar da Europa, que é um caso específico. Então, tem redes neutras variam também para o tipo de infraestrutura, porque tem redes neutras no mercado das telecomunicações fixas, mas tem também redes móveis. Esta é uma discussão um pouco mais recente, mas já se observam uns casos que vamos comentar. E também tem vários modelos, e aqui quero assim, apresentar um pouco os tipos de redes neutras, porque tem empresas que nasceram como empresa que já operam só no atacado e que tem uma própria infraestrutura e que sempre operou como uma rede neutra. E tem empresas que realmente são o resultado de uma transformação, de uma missão corporativa de empresas que operam infraestruturas existentes ou que vão fazer upgrade de uma infraestrutura existente para oferecer serviços como uma empresa separada. Tem também uma outra situação onde tem uma transformação de empresas de telecomunicações verticalmente integrada que operaram diversos graus de separação. Pode ser uma separação funcional, onde pessoal, sistemas e processos estão fisicamente separados para evitar este risco de discriminação. Já tem empresas que têm uma separação legal, então as atividades são prestadas por uma empresa legalmente separada, mas a propriedade fica sendo a mesma. Então, pessoal, sistemas e processos são fisicamente separados, mas a propriedade é a mesma. E depois tem uma separação estrutural quando todas as atividades, os pessoais, todos estão legalmente separados e também as propriedades são diferentes. Então, vamos dizer que quando falamos de separação estrutural ou legal, já se fala mais de uma empresas neutras do que uma separação funcional, já onde tem mecanismos um pouco diferentes para implementar. A Calen fez um estudo específico para analisar casos de separações de empresas verticalmente integradas no mundo. Aqui eu vou me focar só sobre os casos europeus que foram analisados. O que gostaria, não tem tempo aqui para apresentar os detalhes desse estudo que de qualquer jeito está disponível publicamente, mas a coisa interessante é de ver que tem vários modelos que foram implementados, às vezes por razões diferentes. Por exemplo, no caso da Dinamarca, a razão dessa separação legal foi principalmente uma razão de tipo comercial e estratégico. Já o ambiente regulatório da Dinamarca é bastante competitivo, tem várias plataformas, infraestruturas operando no país. Tem casos um pouco diferentes, por exemplo, no Reino Unido, que é um caso bem conhecido, onde se operou uma separação funcional e depois legal, e aqui também tem bastante instrumentos regulatórios para que monitora realmente o funcionamento dessas entidades separadas. Então, na Europa, os casos que se observam são principalmente casos de empresas verticalmente integradas, apesar de ter várias empresas, por exemplo, pensamos em empresas de torres que já operam de um jeito separado legalmente, também como missão empresarial. Estes são casos que
Da um ponto de vista regulatório, são analisados de jeitos diferentes, mas é importante de ter este conhecimento que realmente os modelos de negócios podem variar bastante e também o modelo de intervenção regulatória e antitrust varia em função dos modelos. Da outra parte do planeta tem a Nova Zelândia, que já é uma empresa que implementou uma separação desde uma separação funcional se passou a uma separação estrutural. Neste caso, da Nova Zelândia, foi o caso da incumbente, que em dezembro de 2011 resolveu separar atividades que já estavam separadas funcionalmente com uma separação estrutural em duas empresas, uma que opera a infraestrutura fixa no atacado e a outra que serve os clientes no varejo. Esta foi também uma, vamos dizer que uma separação voluntária, no sentido que estrategicamente a empresa achou importante poder participar e ter uma função de leadership em um projeto de banda ultra larga, ultra rápida, que é um projeto do governo e com objetivos de cobertura e de investimento. Então, para participar neste importante projeto nacional, se resolveu reestruturar o setor, inclusive a empresa incumbente. Estamos falando de um mercado onde o Fiber to the Home já tem uma cobertura de mais de 50% da população. Então, estamos falando de um mercado onde investimentos, mas também competição coexistem no mercado da Nova Zelândia. Agora tem um outro exemplo que acho bastante interessante, que é de Singapura. Estou falando de casos bem consolidados. O caso da Nova Zelândia essa separação se concluiu em 2011. Aqui foi um projeto que foi considerado na metade dos anos 2000. Neste projeto, realmente, o objetivo era do país de ter uma infraestrutura fixa que pudesse servir um projeto de upgrade de toda a infraestrutura do governo e das empresas do país. Então, estamos falando de um país bem pequeno, mas, ao mesmo tempo, muito desenvolvido do ponto de vista dos serviços e da economia digital. E agora, aqui, o que o governo resolveu fazer como uma parte deste upgrade infraestrutural foi financiado pelo governo, resolveu fazer dois tender para uma empresa que operasse só a nível de atacado todos os serviços de infraestrutura fixa, uma NetCo, e um tender do governo para uma empresa que operasse uma OPCO. Então, a operadora que deveria gerenciar a parte de serviços de rede, serviços ativos de rede. Queria mostrar brevemente a evolução deste projeto. Se começou a falar do projeto, acho, em 2006, e depois a Request for Proposal saiu em 2008, e saiu um consórcio para a rede a NetCo, onde tinha várias empresas de infraestrutura, tinha empresas de infraestrutura elétrica, tinha outras empresas realmente de infraestrutura pura, e também a Singtel, que é a operadora principal verticalmente integrada de Singapura, que tinha uma cota de mercado de participação nesta NetCo de 30%. E um ano mais tarde, uma outra Request for Proposal
para a empresa Opco, e aqui foi uma outra entidade que participou, Nucleus Connect, mas a propriedade é de StarHub, que é a segunda maior empresa de telecomunicações móveis atualmente em Singapura. Então, uma operadora que tinha uma leadership nesta empresa Opco. Depois, a Netco, em 2011, começou a operar como um trust, onde algumas das empresas do consórcio inicial saíram, e a Singtel tomou uma função de leadership, porque a Singtel era proprietária de toda uma parte de infraestrutura passiva, inclusive os dutos, toda uma parte infraestrutural mas que continuava sendo operada para uma entidade independente, a Netlink Trust. 2 anos mais tarde, a Netlink Trust comprou a Nucleus Connect. Então, tinha um processo de integração da parte de infraestrutura pura, passiva, com a operação da rede. E em 2017, a Singtel fez um IPO para mudar novamente a estrutura proprietária desta rede. Só para dizer que agora a Netlink continua sendo uma operadora separada, a Singtel tem uma quota de participação. Acho que quando saiu a IPO não podia ter uma propriedade maior de um porcentagem, agora não lembro, mas poderia ser no entorno de 25%, se não estou errada, mas vamos dizer que este projeto de separação foi desenvolvido em grande colaboração com o governo, com grande controle sobre o envolvimento das empresas, que, por enquanto, continuam tendo este importante papel dentro da empresa. Mas foi uma transformação estratégica muito importante para Singapura. E outro progetto di rete neutra o móvel, neste caso, é no México. Agora, o Ivan, parte deste painel, ele conhece muito bem este projeto. Foi também um projeto que nasceu de uma vontade política di melhorar, vamos dizer, a cobertura di serviços de rede móvel numa situação de mercado onde tinha uma empresa com bastante cota de mercado, então tinha também um objetivo de melhorar a competição em geral no país. Aqui foi também, neste caso se fala de um startup, porque não é um projeto de transformação, é realmente um startup de empresas que já viu empresas que não podiam ser parte da empresa incumbente no México para desenvolver esta rede e oferecer serviços unicamente no atacado. Então, vamos dizer que tem vários modelos, vários casos, não se pode fazer uma conversação geral sobre as redes neutras, porque cada país tem o seu modelo, e cada caso empresarial tem uma sua própria estratégia, é uma própria razão de ser. É interessante de ver como os modelos são implementados no tempo e também no tempo ver como se transforma e os processos também competitivos que se observam em cada país. Então, aqui está o meu endereço e-mail, se tem interesse. Muito obrigada, então. Obrigado, Helena. Eu acho que a mensagem final dessa tua apresentação, que aliás é sempre bom poder ter esses dados de quem está observando o que está acontecendo em vários lugares do mundo, mas acho que a mensagem final
é essa mesmo que você colocou. Quer dizer, não existe uma fórmula pronta para que a gente possa discutir o que vai acontecer e como que vai acontecer o desenvolvimento do mercado de redes neutras, porque isso depende muito da realidade regulatória, da realidade empresarial, da realidade da infraestrutura de cada um dos países. Mas, de qualquer maneira, acho que a gente tem algumas preocupações que, de alguma maneira, permeiam todas as realidades, né? Assim, a preocupação de como você fazer essa separação funcional, a preocupação de como que você consegue ter alguns mecanismos de controle concorrencial e controle regulatório sobre essas infraestruturas, pelo menos pela matriz que você apresentou ali, comparando os diferentes casos que a gente tem na Europa, por exemplo, isso ficou muito claro, né? Quer dizer, existe sempre essa preocupação. E, no final das contas, se você consegue ou não chegar num ponto de uma separação estrutural completa dentro desse modelo. Eu acho que tudo isso passa por modelos de negócio. Mas, assim, a minha primeira pergunta, e eu coloco isso para o Rogério e também para o Capdeville, é por que se demorou tanto para a gente discutir essa virada em direção às redes abertas por parte das grandes operadoras? Por que só agora que a gente vê uma operadora como a Oi com essa preocupação, ou uma operadora como a TIM, que não pode se dizer que seja uma incumbente no mercado de redes fixas, né, mas é uma grande operadora de uma maneira geral, só por que só agora a TIM se mostra preocupada com isso? O que aconteceu? Qual que é a realidade que impôs esse momento de uma nova discussão? Rogério, começando contigo. Obrigado, Samuca. Bom dia a todos. Acho que eu teria que responder, montar minha resposta em dois pedaços. Um, eu acho que é mais sistêmico, e o outro, mergulhando um pouquinho na história da Oi, que como a Helena corretamente colocou, cada história é uma história, né? Acho que se a gente olha globalmente, tem um amadurecimento do setor de telecomunicações, né? Até pouco tempo atrás, ainda a velocidade de expansão e a posse da infraestrutura eram diferenciais competitivos. Então, do lado das operadoras, esse era ainda uma grande alavanca, e muito parecido com o que aconteceu com as torres. Com o passar do tempo, isso diminuiu como diferencial competitivo e passou a ser muito mais um centro de custo, de investimento, que disputava recursos nas empresas. E, por outro lado, a gente começa a observar a evolução da maturidade do dinheiro, né? Eu acho que os fundos de infraestrutura começaram a ficar muito mais interessados, começaram a entender o modelo de investir em infraestrutura, principalmente em infraestrutura compartilhada, e aí eu posso dizer que as torreiras foram essenciais em abrir esse mercado, em educar o mercado de que com um modelo de infraestrutura compartilhada e previsibilidade de receita, focada no CAPEX, você consegue ter um mecanismo de retorno sobre o investimento muito eficiente. Então, quando você junta, de um lado, a maturidade do próprio setor e a disponibilidade de recursos para investimento, obviamente, você fomenta esse tipo de modelo de negócio. Então, o que lá atrás foi uma obrigação regulatória predominantemente, aí o caso, como a Helena falou, da BT foi um que todo mundo estudou, e que teve o seu sucesso importante, mas limitado, agora tem sido puxado muito mais por uma lógica de negócios, porque faz sentido tanto para o investidor quanto para o operador e para o setor migrar para esse modelo um pouco mais aberto. Então, isso, como ambiente, contexto, ajuda a explicar por que a gente está vendo essa aceleração globalmente. Vindo para nós, no Brasil, especificamente no caso da Oi, eu acho que também passou, a Oi tem a sua história, e como todo mundo sabe, está nesse momento num processo de recuperação judicial, o que força uma aceleração no processo de transformação da companhia, né? Então, a empresa precisa fazer escolhas para se tornar uma empresa muito mais eficiente e continuar investindo, continuar atendendo o seu objeto social, que é realmente levar a internet para o Brasil inteiro. E nesse processo de recuperação judicial, a gente tomou a decisão de priorizar. Então, o que no passado era uma vantagem, que era ser
uma empresa monolítica, multisserviços, abrangente, que possuía todo, agora está se demonstrando que o novo modelo de sucesso passa por uma focalização muito grande, né? Principalmente se você tem um balanço estressado, você tentar fazer tudo, você não vai conseguir fazer, né? Então, no processo que iniciou agora quase 2 anos atrás, mas se consolidou no ano passado, a empresa tomou uma decisão de focar em alguns negócios, fazer o divestment de outros, inclusive, para poder financiar essa transformação, mas focar naquilo que é o que a gente entende seja o core da companhia, que é o fixo, né? Então, o que realmente a Oi tem de diferencial é toda essa infraestrutura bastante ampla pelo país, né? E enquanto, por exemplo, se eu for para o negócio do móvel, a gente é o quarto player que demandaria um investimento muito grande para estar no mercado, né? Então, a gente tomou a decisão de focar muito no fixo. E em focar no fixo, aí entra num segundo detalhe do percurso que está levando a Oi para esse movimento. Observando essa tendência global, a gente percebeu que geraríamos muito mais valor através da separação estrutural do que a manutenção de uma empresa integrada verticalmente, mesmo no fixo, né? E da onde sai essa geração de valor? O primeiro ponto, que eu acho que a Helena pincelou, mas que para a gente é muito importante, no momento que você faz essa segregação, e mais uma vez vale a palavra foco aqui, a gente consegue acelerar muito a própria demanda, ou seja, a ocupação da infraestrutura se acelera e, obviamente, ajuda muito o retorno sobre o investimento, que a gente já tem observado desde o anúncio, apesar da separação ainda não estar completamente realizado, desde o momento que a gente anunciou, a gente observou um aumento de demanda muito grande por conectividade, seja das grandes telcos, mas principalmente dos pequenos provedores, né? Então, esse foco ajuda muito a aumentar o lado da receita e a ocupação da rede. E o segundo bloco é investimento, ou seja, se a gente tentasse acompanhar todo o investimento necessário para a evolução e construção da infraestrutura de fibra ótica no Brasil sozinhos, provavelmente demoraria muito mais tempo e estressaria mais ainda o nosso balanço. No momento que você abre para atrair investidores, e no nosso caso, com desenho de troca de controle, você consegue acelerar muito o investimento. Então, a gente está antecipando o rollout que a gente tinha previsto para uns 5 anos, a gente deve fazer em menos de 3, né? Graças a essa modalidade. Você tem um modelo de receita que vai remunerar melhor o investimento e um modelo de financiamento também que consegue acelerar o que se coloca. Então, nesse sentido, para a Oi especificamente, e aí dentro desse contexto que eu falei um pouquinho, talvez esse seja o grande pivô de transformação da companhia que vai nos permitir acelerar bastante o negócio e o próprio turnaround da companhia. Você acha, então, que considerando esse contexto que a gente tem hoje de maior disponibilidade para investimentos, o exemplo do desapego à infraestrutura, vamos dizer assim, que as torreiras acabaram trazendo e demonstrando que existia um racional de custos e de receitas razoável por trás desse modelo, talvez algum aspecto aí de competição do próprio mercado, se a gente aplicasse esse mesmo ambiente 10 anos atrás, quando o balanço da Oi não era estressado, talvez 10 não, mas 15 anos atrás, quando o balanço da Oi não era estressado como a expressão que você usa agora para o momento atual, fizesse sentido também lá atrás? Quer dizer, esse diferencial de preciso ter a rede como um diferencial competitivo, hoje não faria mais sentido? Então, 10 anos atrás, eu acho que você usou a palavra correta, Samuca, o tema de desapego não é simples, né? Principalmente para um setor que ele historicamente tocado por pessoas que gostam de infraestrutura, gostam de rede, mas, sobretudo, cujo modelo era esse, né? O modelo era, eu faço um investimento muito grande, vou ter uma rede superior e aí eu vou conseguir monetizar essa rede. O modelo agora migra, né? A infraestrutura, do ponto de vista de varejo, ela começa a ficar cada vez mais commodity, o valor das empresas que possuem clientes vai passando cada vez mais para os clientes, né? E a infraestrutura passa a ser um tema que você tem que buscar ser o mais eficiente possível, tá? E eu acho que se a gente voltar aí 10 anos ou até um pouco mais, todo mundo já observava
por exemplo, o caso da BT e enxergava muito mais como uma pressão regulatória para abertura do que uma oportunidade de negócio. Agora, realmente, de certa forma, o modelo mudou muito, né? De certa forma, é aquela discussão que a gente tinha do unbundling alguns anos atrás. E a TIM, Léo, como é que vocês fizeram essa virada? Por que vocês começaram a olhar essa realidade, considerando a experiência que vocês têm com rede fixa, que não é uma experiência irrelevante, mas ela é muito diferente da experiência de uma Oi, da experiência de uma Vivo, por exemplo, que são empresas tradicionalmente baseadas numa infraestrutura fixa para atendimento ao consumidor. Claro que vocês têm uma estrutura fixa muito grande, mas sempre para atendimento das próprias necessidades, com algumas atuações aí mais pontuais em Rio, São Paulo, no atendimento direto ao consumidor. Por que vocês fizeram essa virada agora? Então, Samuel, bom dia a todos primeiro. Na verdade, não é agora, né? Eu vou explorar um pouquinho o que o Taka comentou, essa questão do desapego. É um processo de maturidade. Eu acho que nesse ponto, a TIM, na verdade, ela tem tido até um papel mais inovador do que a média de mercado. Então, quando a gente pensa nessa questão de redes abertas, no final o que a gente está falando é de compartilhamento da infraestrutura. A questão é que esse compartilhamento agora a gente começa a ver a oportunidade de monetizá-lo. Mas se você volta um pouquinho na história sobre o compartilhamento, a gente tem alguns exemplos bem interessantes aqui no Brasil, né? A gente tem a própria questão das TowerCos, mas a gente também pode citar que cerca de 2/3 do backbone nacional de fibras da TIM, na verdade, a propriedade primária é de outra operadora. E aí a gente começou a fazer uma etapa de swap, construção conjunta, compartilhamento, muito interessante. Essa realidade que eu estou falando da TIM, ela talvez em maior ou menor grau também faz parte hoje do asset das outras operadoras. Mas lá atrás, o que se via? Era muito uma questão de eficiência. Por que eu vou construir uma fibra num determinado trecho se outra operadora já possui fibra lançada? Então, não é melhor que eu construa aí um trecho adjacente e troque a fibra com essa operadora? Então, esse mercado, que a gente pode chamar de um mercado de escambo, é, de certa maneira, o início dessa maturidade de começar a observar que existe uma ineficiência muito grande quando você faz uma infraestrutura compartilhada num país que ainda tem tanta necessidade de infraestruturas complementares. O que acontece de lá para cá, mais recente, é que a gente começa a ver que também existe uma oportunidade de monetizar esse veículo de infraestrutura. Então, o que no início ele nasce como sendo, vamos dizer, uma opção de redução de investimento e redução de custo, começa a ser visto também como uma opção de rentabilização. Indo nessa linha, a gente começa a perceber que existe uma série de fundos que tem um viés, vamos dizer, mais próximo a um rendimento de renda fixa, ou seja, rentabilidades um pouco menores, mais de longo prazo e com uma certa garantia, que começa a demonstrar muito interesse em aportar capital para esse tipo de infraestrutura. Do ponto de vista da operadora, a gente começa a ver, então, a oportunidade de deixar os balanços menos alavancados, trazer algum parceiro para fazer esse investimento e poder crescer a rede. O agora, no caso da TIM, tem também uma questão da oportunidade tecnológica, e essa oportunidade tecnológica chama-se fibra. Se nós formos observar a fibra no sentido do FTTH, né, o Fiber to the Home, e a necessidade do backhauling, capilaridade, eu diria que o grande ano do break-even dessa tecnologia foi 2019. E agora, em 2020, a gente começa a ver o início de um ramp-up, o início de uma aceleração. Se você for olhar a construção de fibra no Brasil antes de 2019, ainda era uma tecnologia que não tinha maturidade, nem a maior parte dos acessos eram sobre a fibra. Este ano, pela primeira vez, o Brasil passa a ter mais da metade do acesso da última milha em ultra broadband sendo provido pela fibra. Então, de fato, a gente tem uma oportunidade tecnológica que é a questão de você ter conseguido criar um fator de escala tal que permite com que a fibra se desenvolva com muito mais agilidade, já que você conta no país com produção, também com mão de obra local especializada na parte de fibra e com um retorno bem mais interessante. Então, eu acho que essa oportunidade tecnológica trouxe para a TIM um ponto de reflexão do porquê agora. Então, o agora a gente vê insistindo a oportunidade tecnológica com o interesse da companhia de alavancar muito mais rápido a cobertura fixa que ela tem e ainda se usando desse momento de mercado onde existe uma série de fatores de fundos interessados em investir nessa componente.
Agora, eu insisto que essa questão das redes abertas nada mais é do que o compartilhamento de rede, que já era algo que vinha crescendo e se amadurecendo no Brasil, levado agora para uma hipótese onde você tem um veículo e você pode monetizar este veículo. Talvez um pouco de aprendizado do que aconteceu na TowerCo, né, onde se foi criado um mercado de redes, vamos chamar abertas, de torres. As operadoras participaram muito pouco desse mercado e, no final, a gente viu que era um mercado que tinha um valor bastante interessante. O ponto agora é por que não participar também do crescimento deste mercado. Perfeito. Eu entendo que é uma conjuntura diferente. Não houve nada de muito novo que tenha acontecido do ponto de vista tecnológico, ou seja, pelo menos no caso das redes de fibra, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre possíveis modelos aí de compartilhamento para redes móveis, mas quando a gente está falando de redes fixas, não houve nenhuma evolução tecnológica, mas é um contexto em que você tem esse aprendizado, você tem a oportunidade de investimentos e financiamento dessa infraestrutura e um novo contexto de monetização que pode vir aí da chegada de novos operadores, com novas propostas de negócio e tudo mais. Abel, vocês, de alguma maneira, desbravaram ou pelo menos abriram aí a caixa, né? Ao dizerem que é possível, sim, você pensar numa infraestrutura que não seja só para atendimento de atacado, que seja uma infraestrutura para atendimento de varejo. Em que momento vocês perceberam que isso era um negócio para o Brasil e qual que é o modelo que você acha que vai prevalecer? Porque é interessante a gente notar também que existem, dentro do conceito de redes abertas, várias propostas de negócio. Você pode, desde fazer a infraestrutura completa até a casa do assinante e ativar toda a rede e você só fazer um compartilhamento de bitstream, vamos dizer assim, até um modelo em que você vai até um determinado ponto e depois o acesso final chega por conta do operador, do prestador de serviços, né? Qual que é o modelo que você acha que vai prevalecer e por que você acha que esse é um bom momento para se falar de redes abertas no Brasil? Ok, bom dia a todos. Obrigado, Samuel, pelo convite. Cumprimento aí os meus colegas painelistas. E aí, Samuel, é muito interessante. Aí o Rogério, o Léo e principalmente aí no início a Helena, com esse pano de fundo, né, das oportunidades que elas aparecem agora no mundo vamos até ser um pouco mais específico, no mundo das redes de acesso, né? E então a história toda, para responder aí a sua primeira pergunta, a história toda começa quando, após o sucesso aí do mercado de torres, que foi bem falado aqui, né, do modelo de uma infraestrutura neutra, aberta, né, para ser explorada por todas as operadoras, né, ou seja, quanto mais gente compartilhando a infraestrutura, melhor para todo mundo, melhor para o setor, nós começamos a olhar o mesmo modelo ser possível em fibra. E, obviamente, isso começou lá em 2017, praticamente 2016, 2017, e nós olhamos aí os ativos à venda e, como você comentou aí no início, na abertura, né, nós adquirimos aí os ativos da antiga Semig Telecom, que, na realidade, foi o início aí da nossa história aí nessa jornada aí de redes neutras em redes de acesso de fibra ótica. Então, nós vimos ali, no próprio modelo de negócio antigo, você comentou da Infovias, né? O próprio modelo da Semig já era um modelo de atacado, né? Uma empresa, basicamente, ali que era, né, carrier of carriers, né? Ou seja, para fazer ela prestar a sua infraestrutura para as outras operadoras. Então, nós partimos desse desenho, tivemos sucesso no leilão dos ativos, e nós já estávamos olhando a oportunidade do investimento em redes de acesso, mais precisamente falando, redes GPON, né, redes FTTH. E por que isso? Bom, o Rogério comentou bem, né, que tem uma pressão sobre o balanço das empresas, ou seja, a necessidade de investimento para ampliar as redes de acesso para outras cidades, talvez os grandes centros aí, eles já estejam até com um número razoável de infraestrutura de fibra, mas muitas outras cidades no nosso país de dimensões continentais exige-se muito capex. Então, surge aí uma oportunidade para que investidores de infraestrutura
olhem, né, esse modelo de rede aberta, até com uma certa similaridade aí ao mercado de torres. Só que a pergunta é, a rede, né, neutra, você pode investir numa infra e ela vai ser compartilhada? Então, também passa pela parte tecnológica, né? Então, nós estudamos até alguns outros projetos fora do Brasil que nós desenvolvemos, a possibilidade de você montar uma rede ativa de fibra ótica em GPON que pode ser compartilhada, né? E não a rede passiva, só a fibra pagada ou a fibra em si, né? No desenho da Helena, ela comenta bem, né? A parte da NetCo, que é a fibra, e depois a parte da própria eletrônica, né? Então, nós começamos a desenvolver um projeto e, há um ano atrás, né, nós lançamos aí uma iniciativa numa cidade específica de Minas, ampliamos esse escopo, né? E nós temos hoje um projeto, né? Então, há um ano nós já operamos com várias cidades, são mais de 50 cidades, com uma construção aí em andamento de quase 800 mil homes passed, né? Então, já é uma experiência bem interessante. A nossa rede, para dar só um pano de fundo, a gente compartilha a partir da OLT até o último ponto de conexão, né? Seja ele no poste ou numa prumada, num edifício. Então, nós somos o meio, a infraestrutura. Então, nós estamos numa camada, né, a camada 2, a camada de transporte, que não interfere no serviço de telecom. Porque o serviço de telecom, camada 3 IP, ele é o DNA das operadoras. Esse é onde você se diferencia no serviço, coloca o conteúdo, TV, enfim, todo o seu serviço para o cliente final. E nesse aspecto, Samuel, o que é importante para o investidor de infraestrutura, né, como a American Tower, é a questão da neutralidade da rede, né? Ou seja, a rede, ela de fato, como no modelo das torres, ela não pode depender de um cliente só. Ela tem que ter o que a gente chama do lease-up, né? Ou seja, 2, 3, 4, quanto mais cliente compartilhando aquela infraestrutura, mais a chance de você ter sucesso e, obviamente, ser muito mais econômico para o setor, né? Então, esse é um fundamento muito importante das redes neutras, desse investimento. É muito difícil a gente olhar um investimento onde você tem dúvidas sobre o compartilhamento, como o Léo comentava, né? É um business de compartilhamento mesmo, né? E dentro do conceito da neutralidade, o que é importante é que, no caso da American Tower, na definição da Helena, ela colocou de forma muito clara aí, a empresa pura, né? Ou seja, nós não temos, em nenhuma empresa do grupo, nem nenhuma controladora, alguma atividade no varejo, né? Nós não temos uma atividade que vai concorrer com os próprios clientes da rede neutra, né? Nós somos uma empresa pura que está ali para explorar a infraestrutura, para investir, para ajudar a ampliação, ou seja, seguir a demanda, né, das próprias operadoras, né? Então, a gente começa a ver que esse modelo faz muito sentido, porque com muito mais rapidez as operadoras podem cobrir cidades ainda não cobertas, né? Para até transformação, quando eu falo cobertas, é de fibra ótica, né? Para transformação tecnológica, DSL, ou até cabo, né? Para a tecnologia GPON, e até vindo já a evolução da tecnologia GPON para XGS-PON, onde essas capacidades serão muito ampliadas, né? Então, eu acho que esse é um momento importante. A American Tower, aí, com o seu pioneirismo, ela tem, de certa forma, encarado situações interessantes e até de muitas oportunidades. Eu acho que o Brasil aí carece de muito investimento ainda. E por último aqui, Samuel, o que é importante também colocar é que uma rede neutra em FTTH, em GPON, o desenho dessa rede, ela não é tão simples, não é como você fazer uma rede para uma operadora. Como você tem mais de duas, três, quatro, o próprio desenho da rede ele já tem que ser um pouco mais robusto, a própria capacitação, né, o número de portas que você coloca nela para uma ocupação que ela vai ser maior do que se fosse uma rede cativa, né? Então, os próprios SLAs, os próprios
métodos de operação, eles têm que ser diferentes. Então não, as integrações de TI, então, quando a gente parte para o mundo TI, não é uma coisa simples. Você pensar que você vai ter que conectar aí nos CRMs, nos sistemas de aprovisionamento de cada uma das operadoras, é um negócio que carece de um desenho muito cuidadoso, né, de um desenho que esteja preparado para a integração das operadoras, porque senão você não consegue escalar, né? Então, nós já temos uma experiência muito interessante aí ao longo desse 1 ano que nós estamos operando, né? E a gente aposta muito que é um modelo que pode ser escalado no Brasil todo, com bastante investimento e crescimento do setor. Legal, Abel. Você trouxe um aspecto agora que eu acho que é fundamental a gente trazer para a discussão, que é como é que você prepara essa infraestrutura para que ela possa ser oferecida de maneira neutra. Aliás, essa distinção entre neutra e aberta já está começando a trazer um elemento aí de discussão interessante que a gente já vai explorar daqui a pouquinho. Mas antes eu quero trazer o Ivan para a nossa discussão, por esse gancho que você levantou. Como é que você prepara a infraestrutura para fazer uma exploração de maneira aberta com múltiplos players? E eu imagino que segurança seja um aspecto importante, integração operacional seja um aspecto importante. O que tem que se levar em consideração, Ivan, quando uma infraestrutura está sendo preparada para ser explorada por múltiplos prestadores de serviço? Gracias, Samuel. Primero, buenos días a todos. No hablo portugués, entiendo, pero trataré de hablar español pausado. Espero que sea suficiente. Ótimo, fica tranquilo, está perfecto. Bueno, es muy importante mencionar seguridad. Si bien compartir infraestructura a nivel de inversión, a nivel de negocio, suena como el mejor plan, la seguridad va en contra del mensaje de compartir. La seguridad debe ser propia, la seguridad debe ser por cada negocio o cada uno de los operadores dividida. Por tal motivo, no existe un concepto de seguridad compartida, mientras que existe un concepto de infraestructura compartida. La parte interesante aquí es cómo ponemos la capa de seguridad a funcionar cuando tenemos varios operadores, incluso fijos y móviles. Hoy empezamos a ver en algunos países, como en el caso de México, operadores móviles operando como operadores virtuales sobre infraestructura compartida, pero todos tienen requerimientos de seguridad distintos y todos necesitan administrar su seguridad de manera individual. Por tal motivo, es muy importante tener o contar con seguridad que pueda diferenciar quién está accesando y quién está utilizando cada uno de los servicios en la red compartida. Yo creo que lo más importante a contemplar en una red neutra, en infraestructura compartida, es poder tener seguridad diferenciada o seguridad capaz de automáticamente identificar quién está accesando, qué tipo de servicio, qué tipo de dispositivo. Va a ser muy importante porque no va a ser lo mismo la seguridad implementada para un acceso fijo que para un acceso móvil, por ejemplo. O dentro del mismo acceso móvil, una oferta de negocio sobre una red compartida de IoT contra una oferta de negocio solamente de acceso masivo de tráfico. Entonces, los dispositivos de seguridad evolucionan de tal forma que la seguridad ya no es estática, es seguridad dinámica, seguridad capaz de adaptarse automáticamente a redes compartidas o redes neutras, donde si la red neutra es utilizada por el operador A, se le implementan las políticas de seguridad del operador A. Si es utilizado por el operador B, redes de seguridad para el operador B. E incluso dentro del operador B, si él utiliza una oferta de negocio masivo, una de IoT o una de alguna oferta de negocio diferente, que en automático dentro de esa identificación se apliquen políticas de seguridad distintas. ¿A qué nos va a llevar esto? A que probablemente podemos compartir la infraestructura, pero la seguridad sigue siendo personalizada, que es lo que buscamos todos en un mundo compartido. Un mundo compartido de infraestructura no puede tener compartida la seguridad. La seguridad siempre debe ser identificación propia
de cada uno de los caminos o cada una de las utilizaciones e identificación propia de cada uno de los dispositivos que accesan o usuarios que accesan, sea el caso. Eu queria trazer esse elemento técnico para você, Capdeville, obviamente pelo teu background, com relação à preparação da infraestrutura para que ela possa ser explorada por diferentes prestadores de serviço, como diz o Ivan, respeitando a possibilidade de que cada um deles tenha as suas próprias políticas e as suas próprias diretrizes e parâmetros técnicos. No caso dele, ele falou especificamente de segurança, mas imagino que haja outros parâmetros que possam ser colocados e variáveis aí de prestador para prestador, parâmetros de qualidade de serviço, parâmetros enfim, segurança, como ele mesmo colocou, parâmetros de velocidade e tudo mais. De que maneira que você prepara a rede para isso, considerando que você não está pensando só em um único prestador de serviço, mas sim com múltiplos vendors explorando essa infraestrutura? Olha, realmente não é simples. Primeiro, eu acho que a gente tem que separar o que é essa infraestrutura, que ela poderia ser simplesmente uma infraestrutura passiva. A gente está falando do compartilhamento de Dark Fiber, que é um modelo. Depois você pode fazer com que não seja Dark Fiber, mas que você chegue, por exemplo, no caso do FTTH, até o OLT. Então, você continua compartilhando a parte do acesso, mas já começa a ter uma componente que começa, sim, a diferenciar o serviço, ou seja, você já começa a ter ali uma arbitrariedade de dizer que essa porta eu vou dedicar ela à conexão com 100 mega, essa a 1 giga, essa vai ser para backhaul. Então, você começa a ter algum tipo de interação lógica. E, por cima disso, existe toda a parte do core de rede, né? A rede primária e o core de rede, onde você, de fato, configura o teu serviço, opera o teu QoS, tem as conectividades com, vamos dizer, a internet mais aberta, e aí passa a ser fundamental o que o Ivan trouxe, que é a questão de que cada operadora consiga fazer com que esse tema da segurança ele seja adequado. Honestamente, eu acho que os desenhos que a gente tem hoje vão em direção mas eu acho que ainda carece de maturidade. O Abel comentou muito e muito bem sobre como é o desenho da topologia de uma rede em que você tem um compartilhamento da OLT e na última milha. Interessante, né? Porque no desenho que a American Tower se propõe, por exemplo, ela não entra na casa do usuário, então aquela parte da last mile, que é a instalação do usuário, controle do CPS, etc. e tal, fica a cargo da operadora. Existem outros desenhos onde você vai até a instalação, como também existem desenhos em que você não tem a OLT, mas você simplesmente compartilha ali o que a gente pode chamar da parte da fibra apagada. Qual vai ser o modelo vencedor? Qual vai ser o modelo que melhor se adapta? Eu acho que a gente ainda precisa esperar mais um pouco para ver. De qualquer maneira, no desenho que nós, por exemplo, na TIM imaginamos, ele é um desenho em que o corte, vamos dizer, dessa rede compartida, ele vai da OLT até a última milha de fato, né, até dentro da casa do cliente. Então, você teria ali a possibilidade de ter configurações de serviços distintos, dependendo da necessidade de quem estiver utilizando. Ou seja, essa infraco que a gente pretende criar, a ideia é que ela vá da OLT até, de fato, a instalação na casa cliente. É um modelo. Esse é o modelo definitivo, é muito difícil de se saber. Mas esse é um modelo tecnicamente mais complexo, né? Desculpa te interromper, mas esse é um modelo tecnicamente mais complexo, você oferecer até a instalação final, né? Aí tem uma coisa que é até onde você quer buscar essa sinergia, né? Você imagina uma rede numa cidade mediana no Brasil, aonde você precisa, imagina que você tem operando sobre essa rede 3, 4 operadores, e cada um desses operadores tem que manter a sua força de instalação e de manutenção da última milha, que não é uma parte pouco onerosa do investimento. Ou seja, o conectar o cliente é uma parte muito grande do investimento, e manter esse last mile até o cliente também é a parte mais, vamos dizer assim, pesada de se manter uma operação de uma rede FTTH. Então, se você quer, de fato, um compartilhamento adequado de custos e investimentos, talvez você estender este modelo faça com que o retorno para quem está usando essa rede seja ainda mais interessante, porque você começa a usar o fator de escala. Pensa isso numa capilaridade de Brasil, né? Pensa isso falando de 5.600 cidades.
Você tem que manter a equipe de instalação e de manutenção em cada uma dessas pequenas oportunidades, versus o passo de você poder compartilhar essas equipes de instalação e de manutenção. Então, voltando um pouquinho, Samuel, assim, eu acho que ainda não tem um modelo que ele se consagre como um modelo definitivo, mas eu acho que a partir do momento em que a gente comece a operar, vai haver uma série de aprendizados. Agora, queria voltar um pouquinho sobre a questão da rede primária, porque a rede primária também é um desafio. Você pode pensar numa operadora virtual fixa, vamos chamar assim, e N provedores, mas que vão ter que trazer esse tráfego lá da OLT até a conectividade com os provedores de conteúdo, que nem todos estão distribuídos pelo país, muitos deles estão, por exemplo, concentrados em Rio e São Paulo. Então, você vai ter que abrir mão dos pontos de troca de tráfego, os PTTs, você vai ter que abrir mão de estratégias de caching, você vai ter que abrir mão de estratégias de conexões de peering locais. Então, é uma evolução de um modelo que não é simplista, não é simplório, e que vai demandar, eu acho que, muita análise para a gente chegar no melhor balanço entre o que é o investimento que pode ser compartido e o que é aquilo que vai te garantir a sua competitividade por uma prestação diferenciada de serviço. Então, quer dizer, nós temos esse pensamento de poder fazer com que o compartilhamento utilize ao máximo todo o investimento e custo de uma rede comum, mas não quer dizer que seja o modelo definitivo que vai ser adotado no Brasil. Mas eu acho que é uma linha de pensamento também que tem o seu espaço. E depois, a parte da rede primária pode trazer também uma outra oportunidade. O ponto é que o que eu acho mais interessante, e aí eu falei no início sobre a questão da oportunidade tecnológica da fibra, é que a fibra, por si só, ela é um meio, de certa maneira, agnóstico. A gente tem visto muitos modelos sendo explorados sobre o FTTH, mas lembrando, essa fibra do FTTH, ela pode ser a fibra para o backhauling, que vai ajudar, por exemplo, no 5G. Aí você já tem outra discussão, se a última milha vai ser feita em fibra ou se a última milha vai ser feita wireless, mas é a mesma fibra que deve atender ao backhauling, que é a mesma fibra que pode ser utilizada depois para outros tipos de serviço, como a prestação de conectividade a média, pequena ou até grande empresa. Então, eu acho que a beleza tecnológica que a gente vê agora, com a oportunidade de ser explorado, é que o investimento de fibra ele é multisserviço e é agnóstico à prestação que você está fazendo, de acordo com o modelo de rede que você vai estruturar. No modelo que a Oi está pensando em praticar, Rogério, até onde que vocês vão? Vocês estão pensando numa coisa como nesse limite que o Capdeville colocou, de você compartilhar tudo, até a instalação na casa do cliente e a equipe de manutenção e tudo mais? Ou vocês pensam numa coisa que vai até um modelo, um Tier 2, aí, como o Abel está propondo, como a American Tower está propondo? Samu, acho que ficou claro da apresentação de todo mundo é que não existe um modelo ainda claramente vencedor, tá? Como eu comentei no ponto anterior, acho que vale a pena compartilhar com vocês um pouco o que a gente está percebendo do mercado, tá? No momento em que a Oi abriu realmente a operação nessa lógica neutra de atacado, o volume de contatos comerciais que a gente abriu e as discussões que a gente vem tendo tem subido mês a mês de forma realmente exponencial, tá? A gente já está chegando a um volume muito grande de conversas e praticamente para cada uma delas o pedido de modelo é diferente, tá? Então você tem desde de operadoras mais estruturadas em que realmente estão interessadas só no transporte, até no espectro oposto, empresas que talvez estejam ou num ponto muito inicial ou que tenham outros tipos de negócio, mas que querem operar no negócio de fibra, um pouco na lógica como o Léo falou. Não se chegou ainda a uma discussão de operador fixo virtual, né? Mas não é um impeditivo. O que a gente tem aprendido, que aí eu acho que é bacana compartilhar com vocês. Eu acho que até é bacana porque é um pouco paradoxal para quem vem do mundo de telecom, de infraestrutura, que a gente está muito acostumado a olhar a rede, né? Os cabos e como o Léo falou, a fibra é uma mudança de paradigma e vai abrir muita coisa. Mas quando a gente para conversar com os nossos clientes do atacado, a gente observa que, por exemplo, esse tema do time de campo é um diferencial muito importante. Ou seja, a capacidade de execução é
não só no rollout de construção de rede, mas na instalação do cliente, eu acho que tem dois aspectos importantes. Tem um que, obviamente, é a sinergia de custo, então, você ter um time espalhado pelo Brasil para um volume baixo de venda é sempre menos sinérgico do que você aproveitar times espalhados pelo Brasil que estão atendendo várias operadoras. Segundo, que a gente tem aprendido também? Isso o Abel deve estar vendo também nas operações deles. Uma coisa é você fazer o trabalho da rede que você tem 100% do controle. Outra coisa é você começar a entrar na casa do cliente. Quando você entra na casa do cliente, a quantidade de cenários é impressionante. Isso tem uma curva de aprendizado, né? A gente demorou 2 anos, hoje a Oi tem um dos menores FCTs, ou seja, o que é FCT? É a taxa de falha que eu preciso mandar um técnico para campo. E não tem uma bala de prata, isso é uma curva de aprendizado. Cada dia você entende que um conector diferente faz a diferença, que um processo de fechamento de ordem, de um agente instalado no ANT para medir qualidade de sinal melhor. Então, quando você vai somando essa curva de aprendizado, é um diferencial que a gente observa que começa a ser solicitado. Então, um pouco como o Léo falou, a gente entende que e no nosso caso, como parte da nossa estratégia, se a gente tiver alavancar na escala que a gente já tem hoje, resultante do fixo, né? Então, como eu falou, hoje a gente já tem operação em 5.000 cidades para a operação da telefonia fixa. Então, o técnico já está lá, a gente consegue alavancar nisso aí. Alavancar na curva de aprendizado, a gente consegue ter um menu, um portfólio muito amplo de soluções que a gente consegue oferecer para os potenciais clientes. Então, a gente está praticamente desenvolvendo diferentes modelos de negócio até para testar, para ver qual vai ser o vencedor. Tá? Rogério, deixa desculpa, perdão te interromper, mas só complementando, imagina uma situação de operação onde você tem a necessidade de troubleshooting, né? Onde você tem que saber, e você sabe que não é simples, né? Se o problema está na rede, na última milha, se o problema está no CPE, se o problema está na conexão da caixa até o cliente, se o conector foi mal feito ou não. Ou seja, no final, eu acho que a questão que um operador de telco, não da infraestrutura, desejaria é ter SLAs end-to-end, né, em que você tivesse alguém que estivesse se comprometendo a te dar um SLA de operação adequado. Se você começa a quebrar isso em várias partezinhas, até a própria gestão ela tem uma certa complexidade. De novo, não é que tem que ser assim, mas o que o Rogério está comentando facilita bastante essa questão da visão fim a fim. E uma provocação que eu faço, eu já vou te passar a palavra, Abel, mas uma provocação que eu faço nesse modelo, em que você tem um compartilhamento completo, ainda não chegando no modelo de operadora fixa virtual, como o Rogério falou, talvez seja aquele compartilhamento total, né? Mas você tendo vários clientes com diferentes níveis de SLA, como colocou o Capdeville, será que a gente não corre o risco de ter uma situação de assimetrias entre prestações de serviço que estão na mesma infraestrutura? Então, assim, não, todo mundo aqui é atendido pela rede da Oi, né, ou pela rede da Infraco, não vai mais ser Oi, mas enfim, pela rede da Infraco. Mas esse prestador de serviço aqui contratou um negócio com melhor qualidade, o técnico chega mais rápido, os parâmetros técnicos aqui de segurança, velocidade, latência, jitter, enfim, o que seja, estão melhores ajustados do que um outro operador que contratou a mesma rede, mas com outros parâmetros. Isso não pode dar problema, não, Rogério? Samuca, acho que a tua pergunta é bastante articulada. Deixa eu tentar dar uma resposta um pouco mais simples, tá? Do ponto de vista da parte de rede, ela é um pouco mais controlada, né? Ou seja, o cabo tal não está, o ONT está ligado ou não está ligado, tal. Agora, do ponto de vista de experiência do usuário, como o Léo falou, não existe você não consegue segregar a responsabilidade de uma experiência talvez não boa, né? O cliente liga e diz: a minha internet está ruim, mas isso pode ser um problema no core da rede, pode estar no peering, pode estar no caching, pode estar na emenda, ou pode ser porque o cara colocou o Apple TV dentro de uma gaveta e o Wi-Fi não está pegando, né? Então, quando você consegue observar fim a fim, que é o que a gente está conseguindo hoje na nossa área de varejo, até você consegue reduzir o custo operacional, que obviamente te dá mais escala ainda para operar, e oferece um serviço melhor. Então, você cria um diferencial. O que a gente está observando, Samuca? Por exemplo, as grandes telcos, de forma geral, como elas já têm
correlações de alarme, já tem todo um time capaz de desenvolver esse tipo de serviço, elas têm buscado a parte mais passiva, a parte do serviço deixando para elas e a conectividade dentro da Infracompany. Quando você segue para uma escala menor de potenciais clientes, eles começam a ver muito valor e passam a estar interessados nisso. Então, pode até ser que para o cliente final, você perceba qualidade de serviço diferente. Agora, para o cliente intermediário, aqui a gente está falando de um B2B2C, né? É fundamental que a Infracompany seja absolutamente não discriminatória. Ela tem que oferecer absolutamente o mesmo serviço para todo mundo. Depois, um operador resolve colocar um ONT porcaria, baratinho, ou não coloca nenhum sistema de supervisão, o cliente final vai perceber uma qualidade pior, né? Então, acho que é importante separar o papel da Infracompany do papel da gestão do cliente. Se a gente mistura isso, você começa realmente a criar ou problemas de isonomia, né, ou problemas mesmo nenhuma client company vai querer usar o seu serviço se ela achar que está sendo prejudicada ou sendo tratada de forma discriminatória. Abel, eu já te interrompi 2 vezes aqui, então, por favor, te passando a palavra, comenta um pouco essa questão que o Capdeville trouxe e o Rogério, por gentileza. Não, perfeito. Para contribuir aqui, né, até com nossa experiência, o que é interessante? O Taka falou muito bem que tem uma fronteira muito clara aqui entre a infraestrutura e a experiência do cliente. A experiência do cliente, ela começa com ativação. Se vai um técnico dentro da casa ativar, assim, a gente já sabe disso, ou seja, desde, né, da simpatia, de como que ele entra na casa do cliente. Então, isso é o DNA das empresas prestadoras de serviço de telecom. Ensinar ali na hora, fazer uma instalação completa. Então, por definição, aqui no nosso modelo, né, a gente não entra nessa parte. Por isso que essa questão que o Léo estava falando, né, da última milha, da última milha, né, o drop, né, que a gente usa o drop para a casa do cliente. E eu digo aqui, não existe certo ou errado. Acho que os modelos, inclusive, eu acho que não vai ter um modelo ganhador. Nós vamos ter vários modelos aí, dependendo das várias empresas aí de rede neutras que vão aparecer. Mas, no nosso caso específico, a gente tenta delimitar muito isso. Isso é igual para todo mundo, né? Não é que se uma empresa chegar e pedir, você faz o drop. Não, a gente não vai fazer o drop, né? Lógico, o Léo tem toda a razão. Poxa, como é que a gente pode otimizar para que esse drop não seja refeito toda a instalação? Então, por exemplo, em estruturas verticais, isso já está muito bem resolvido, porque nós entramos até o andar, até a prumada. Então, o que precisa fazer é o drop da prumada ali no corredor até o apartamento. Numa estrutura horizontal, numa topologia horizontal, a gente para ali no poste, na CTO, que ela é pré-conectorizada. Obviamente, pode ter uma história de reaproveitamento aí de drop ao longo do tempo. Isso é verdade. A gente vai ver isso, né, quando começa a se ter churn, né, uma operadora substituir a outra na casa do cliente. Então, assim, eu acho que não tem. Mas o fundamental aqui é a separação do serviço para o cliente. Eu queria só resgatar um tema que o Léo comentou, que é importante, do ponto de vista da infraestrutura, que é essa rede de acesso que está ali na cidade super capilarizada, de fato ser utilizada para outros atendimentos. Então, no nosso desenho técnico, né, assim, como você desenha a rede, coloca ali as caixas de ramificação, a gente já prevê que elas podem, sim, né, ter ali fibras dedicadas ou até feixes de luz, né, vamos dizer assim, dedicados para atender, por exemplo, um front haul de 5G, né, ou até um backhaul normal de um site 4G, né, ou até outros serviços mais elaborados que, por exemplo, para um mercado B2B, que não pode ser rodado numa rede GPON, por exemplo. Você vai ali e meio que coloca uma rede dedicada, e hoje a tecnologia está evoluindo tanto que na mesma OLT você pode colocar placas diferentes de outras tecnologias, por exemplo, XGS-PON, e dar ali um link de 1 GB, 2 GB para um atendimento específico, né? Então, eu acho que
aí com a evolução da tecnologia, muita coisa vai ser possível nessa infraestrutura básica que já estará instalada, né? Então, ela tem que ser otimizada, ela tem que ser, né, ampliada para outros serviços, né, considerando que um não afete o outro, né? Como se você criasse pistas ali, né, nessa grande estrada, um conjunto de estradas, e elas são separadas. O SLA de um site da Móvel é diferente de uma rede GPON. Então, mas você hoje consegue compartilhar a luz na rede, né, através ali da eletrônica diferenciada no OLT, para dar serviços diferenciados. No mundo tem alguns casos que a gente já vê que isso acontece. Então, tem uma evolução muito importante aí tecnológica, isso é otimização de infraestrutura, acho que é importante para o retorno no investimento, e são coisas que vão surgir. E por último, Samuel, acho que nesse comentário aí do Taka das redes virtuais, eu acredito, assim, até olhando um pouquinho aonde isso, né, vai dar, sei lá, olhando o futuro. Eu não sei, se a gente pode errar aqui 3 anos, 5 anos. Eu até acredito com a consolidação, né, dessas redes, desses modelos de infraestrutura básica, Layer 2, né, que a gente está falando aqui, podem surgir, sim, operadoras realmente do nível 3, do nível do serviço. Ela será uma operadora, mas ela pode ser, por exemplo, um white label. Ela vai ter ali os seus serviços de IP, né, os seus serviços de conteúdo ou alguma coisa, mas ela pode ter uma marca em cima disso, né? Então, a gente já vê, tem um case na África hoje que funciona assim, ou seja, ele é multioperadora. Não é nem a infraestrutura básica, é um layer acima, que tem a conectividade IP, mas que ali você tem serviços da empresa de varejo A, empresa de material de construção, empresa elétrica que quer vender um serviço de banda larga customizado, mas ele não vai ter estrutura de core IP, não tem nada. Então, a gente percebe que a evolução disso é muito interessante. Então, você pode ter uma operadora multi-serviços ali, white label, né? Ou seja, alguém vem e coloca a sua marca na banda larga. Enfim, eu estou falando isso daqui mais para dar um pouquinho da pitada de inovação que esse modelo pode trazer no futuro. Te pergunto se esse modelo de white label está no seu radar. Não, então, esse que é importante. Não, sim como infraestrutura. Nós gostaríamos muito que um white label, um operador de conectividade, fosse cliente da infraestrutura. Mas aí ele já entra no mundo IP, né, no mundo de ter lá, né, conteúdo, ter os peerings, que acho que o Léo estava falando, né, e esse não é o layer da infraestrutura de acesso. O layer da infraestrutura ele é transporte da OLT até o último ponto antes da casa do cliente, né? Então, por isso que é importante, de novo, voltamos à delimitação, né? A infraestrutura, ela não se confunde com o conteúdo e a prestação do serviço para os clientes finais. O Ivan, espera só um minutinho, Rogério, se eu colocar uma pergunta para o Ivan, eu já passo para você. Ivan, para fazer esse ajuste de infraestrutura numa rede legada, é muito complicado você conseguir garantir que uma rede legada tenha todos esses níveis de qualidade, esses níveis de segurança, ou hoje é possível fazer isso? Es posible hacer, y ahora que escuchaba el concepto de white labeling, que es la evolución de este tipo de servicios. Primero hablamos de infraestructura, después hablamos de ofrecer un servicio como tal, pero para ofrecer un servicio tenemos que identificar el servicio, asegurar la calidad y poder entregar la calidad que prometemos. Hay muchos operadores virtuales que están interesados en este tipo de negocio. Es posible hacerlo, claro, conlleva una serie de tecnologías sobre la red o sobre del transporte que nos va a llevar a poder identificar el servicio, asegurar el servicio y entregar el servicio de manera adecuada, aun cuando esté compartido. Parece que esa es la evolución. Estamos hablando no de una capa física o de conectividad, estamos hablando de una capa de aplicación donde podemos identificar dentro de la conectividad que va a asegurar la calidad y asegurar la información como tal. Creo que esa es la evolución a la que vamos. Hoy día la tecnología nos permite hacerlo, pero significa una inversión que probablemente hoy no está hecha sobre esa capa. Hoy la inversión está hecha sobre el transporte y se tiene que hacer una inversión sobre sobre la aplicación que va en el transporte. Entonces, pero es posible, la tecnología hoy nos permite hacerlo y creo que cada vez vamos a empezar a ver más esta tendencia a identificar servicios y vender servicios.
Rogério, agora eu te devolvo a palavra, eu te interrompi, já te perguntando se nesse processo de preparação da Infraco, vocês já estão fazendo essa separação dos sistemas, desagregando de alguma maneira o core de vocês para que ele possa prestar os serviços nesse modelo de múltiplos operadores em cima da rede de vocês e também desagregando da rede móvel que vai ser vendida, né? Não sei exatamente como é que vocês estão preparando isso, e se vocês já estão vislumbrando esse cenário de white label no futuro. Tá. Samuca, a tua pergunta conecta bastante com a observação que eu ia fazer anterior, porque a gente derivou aqui num caminho de white label, Fixed Virtual Network Operator, que é super bacana e a gente vê demanda para isso, tá? Agora, eu acho que é importante a gente fazer um passo atrás e observar nossas experiências pregressas, né? Tanto o próprio MVNO, e eu acho que o SEAC, essa mudança do SEAC para o OTT também vai demonstrar a mesma coisa. Grandes marcas que resolvem pivotar para o Direct to Consumer descobrem que não é uma tarefa simples, né? Ou seja, quando você vai para a ponta do varejo e concordando com a Bel, é uma complexidade muito grande quando você toca o cliente, principalmente no fixo, que você tem casos muito específicos de cada casa, de cada cliente. Então, você ter uma marca que vai entrar na casa do cliente oferecendo um serviço, ela demanda um suporte muito grande para que você não tenha o efeito reverso, né? Imagina, uma marca super bacana resolve lançar uma operação de banda larga por fibra e o atendimento na casa do cliente é muito ruim, você acaba tendo um bumerangue ali que denigre a imagem mais do que ajudar, tá? E para isso, todos os elementos que a gente falou de processos são críticos, ou seja, enquanto na móvel você tem que ter, né, obviamente, uma rede boa e uma boa área comercial de marketing, no fixo você tem que ter uma área de processos super estruturados, exatamente para poder mapear todos esses use cases end-to-end, né, e garantir que quando o cliente liga com uma coisa vaga do tipo, a minha internet está lenta, você consegue fazer o troubleshooting e dar a resposta correta. O que a gente está fazendo nesse momento, tá, Samuca? A decisão de separação já está desde o final do ano passado. Tá? No início desse ano, a gente iniciou um processo de redesenho completo da Infracompany. Tá? Então, a gente está com mais ou menos uns 90 profissionais dedicados full-time para desenho de processos, desenho de experiência. Então, a gente está reconstruindo toda a jornada do cliente, tanto da parte de cliente final, ou seja, como seria o processo de venda, instalação, mudança de endereço, suspensão por viagem, billing, etc., quanto na parte do atacado, ou seja, quando você tem vários clientes do atacado, você vai desde a fase anterior, que é planejamento de construção de rede, aonde eu gostaria de construir a rede, qual é o critério, quais são os SLAs, quais são os processos, como eu vou fazer troubleshooting, como eu automatizo via APIs a conexão de qualquer client company de tal forma que ela possa ter de forma bastante sem atrito inputs para operar, ou se ela quiser que a gente opere, mas ela tem toda uma série de informações para controlar e supervisionar os SLAs e os serviços. Então, tem todo um trabalho de redesenho completo das jornadas, tá? que obviamente está demorando um tempo, mas exatamente pelo nível de profundidade que a gente está fazendo. Como decorrência imediata, a gente está revendo toda a parte de sistemas, não só pelo carve-out, de separação da Infracompany, como para evolução nessa lógica, muito de APIs, para conexão das client companies, garantia de segurança, né? E quando eu digo segurança, não é só segurança física e a segurança lógica, mas também segregação da parte de dados e LGPD e tudo mais, e garantir um modelo de controle que seja eficiente. Não adianta nada também eu ter um exército para cuidar de outros clientes. Isso tem que ser muito automatizado, nosso NOC, nosso CGR tem que ser super automatizado. Então, a gente está no processo de desenho, já começamos com a implementação de um pedaço dessa segregação, tá, Samuca?
Legal, vamos agora passar aqui para algumas perguntas que estão chegando da nossa plateia. Uma para você, Helena. Desculpa, eu só estou te trazendo para o debate agora, mas é que a gente estava tão focado nos operadores aqui que eu acabei te deixando mais para o final mesmo, porque a gente vai abordar agora alguns aspectos que eu acho que trazem elementos que a tua experiência pode contribuir. Uma das perguntas que vem para você vem do Luiz Oswaldo, que nos pergunta, em geral, olhando aí os cenários dos diferentes países, quantas redes neutras competem entre si nos países que vocês já olharam, né? E qual é o perfil desses operadores, desses clientes, né? Qual que é o operador típico que vai utilizar uma rede neutra para prestar serviço? Então, como eu dizia antes, tem vários tipos de redes neutras, então é muito difícil de fazer uma discussão geral sobre boas práticas, porque cada país tem a sua própria situação de mercado e estruturas de operadoras que operam em cada país. A coisa interessante é de ver que estava também escutando um pouco as experiências dos palestrantes aqui, é que geralmente quando uma operadora neutra, por exemplo, como no caso de Singapura, tem vários clientes. Por exemplo, estava estudando o caso que, como uma empresa completamente neutra que opera fibra para clientes residenciais, mas também no mercado corporativo, si creò tutto um conjunto de várias empresas privadas e públicas também que oferecem esta camada de aplicações de vários tipos, que vão por exemplo, serviços de identidade digital a serviços realmente de comunicação. Vamos dizer que a comunicação é instrumental, não é o fim mesmo da rede enquanto tal. Então, acho o nível mais avançado que eu visto da um ponto de vista do uso desta infraestrutura, uma infraestrutura muito avançada para permitir fazer muitas coisas na economia de dados. Esta é o que eu estou observando em países que já implementaram este modelo faz tempo. O problema é que para chegar a um modelo de empresa neutra, precisa tempo quando si fala di una trasformação, como no caso, por exemplo, de uma empresa verticalmente integrada que vai separar o negócio, porque tem umas complexidades de um ponto de vista regulatório, sistemas para implementar esta não discriminação. Então, por exemplo, na Europa falamos muito de equivalence of input, equivalence of output, tem vários modelos e também mecanismos regulatórios para monitorar, para controlar que está efetivamente acontecendo. Então, já que você tocou na questão regular, a mensagem é... Sim, conclua. Pode concluir, Helena, desculpa. Está me ouvindo? Pode concluir. A minha conexão não está muito boa. O que eu ia te perguntar, Helena, é o seguinte: se você entende que o regulador ele precisa agir antes para colocar essas delimitações concorrenciais, ou é possível esperar o que o mercado tem a apresentar e quais são os problemas que ele vai apresentar para fazer a regulação depois? Acho que a Helena caiu. Helena? Estou aqui. A minha rede está um pouco instável, então espero que a minha resposta chegou. Não, a sua resposta chegou. Acho que você não ouviu a segunda parte da pergunta.
O que eu te perguntei é se o regulador na Europa tem agido antes para colocar essas limitações concorrenciais ou está agindo depois que o mercado já se desenvolveu? Ma generalmente è un processo gradual. Por exemplo, no caso, conhecemos todos o caso do Reino Unido, onde foi uma implementação gradual, desde funcional até legal, mas, por exemplo, na Europa tem mecanismos muito robustos para controlar, para verificar que não tem este problema de discriminatório, então a regulação é bastante presente. No mesmo tempo, ainda não temos exemplos de separação estrutural na Europa. No resto do mundo já tem vários exemplos de separação estrutural. Por exemplo, se implementou este ano na Austrália, se completou com a Telstra, que é incumbente, que separou de funcionalmente até estruturalmente o negócio do atacado. Falei do exemplo da Nova Zelândia. Não tem muitos casos desta... É uma situação que está se evoluindo, na minha opinião, bastante rapidamente, mas no mesmo tempo leva tempo, especialmente quando falamos de empresas muito grandes, incumbentes, regulada, em mercados competitivos. Claro que leva muito tempo, precisa de muita autorização regulatória para implementar umas separações, mas tem os mecanismos regulatórios para implementar. Tem essa experiência. Mais uma pergunta que chega aqui da plateia, essa daqui é para o Capdeville, e eu complemento com uma pergunta que o Brito coloca para você, Capdeville, é se você já vê maturidade nas soluções Open RAN para operadores. Então aí a gente não está falando de redes abertas, mas está falando de uma arquitetura aberta para diferentes vendors. E a pergunta que eu te coloco é se você entende que existe um caminho para a evolução de redes abertas também para o ambiente móvel, considerando aí a experiência já do México. Ainda tem poucas experiências no mundo, mas é possível a gente pensar num ambiente de redes neutras móveis também? Obrigado. Bom dia, Brito, tudo bem? Comentando um pouquinho a questão do Open RAN primeiro, eu acho que é uma jornada. Eu acho que seria precoce falar já em maturidade, porque é uma tecnologia que ela começa a ser desbravada no mundo agora, e quando a gente fala agora, a gente está falando aí de 1, 2 anos atrás, ainda vai requerer uma questão de escala, todas as questões de segurança, de interoperabilidade, mas é uma jornada que precisa ser cursada, a gente tem que dar o primeiro passo. Então é importante que a gente comece a aprender, a conhecer e participar das discussões e do desenvolvimento de Open RAN. Se você me pergunta se eu vejo o Open RAN daqui a 5 anos como algo maduro, escalável e sendo usado ao longo do mundo, eu diria que sim. Mas agora eu acho que ainda estamos nessa fase de entender como é a tecnologia e acompanhar os primeiros passos. Agora, tem havido uma adesão muito forte das grandes operadoras no mundo inteiro sobre o padrão Open RAN. E quando isso ocorre, você tem ali um certo desenvolvimento. Lembrando que, por exemplo, a tecnologia GSM, ela nasceu através de um grande impulso que foi dado pelas operadoras, principalmente as europeias, né? Nós que viemos lá da briga do TDMA, CDMA, o CDMA era melhor tecnologicamente do que o TDMA. De repente chega o GSM, que era uma tecnologia 2 passos atrás, mas que tinha escala mundial, que tinha dispositivos e passou a ser uma tecnologia dominante. E a partir dessa linha do GSM, tivemos a evolução das redes. A mesma coisa eu acredito que vai acontecer no Open RAN, ou seja, a partir do momento que você começa a ter um determinado grupo de operadoras que tem essa presença, esse fator de escala, interessado no desenvolvimento desse padrão, e isso é o que a gente está vendo, é de se esperar que a gente tenha, sim, nos próximos 3, 5 anos, a maturidade necessária para a gente aplicar o Open RAN como escala, que é bom para todos, porque quando você tem competitividade, quando você tem esse ambiente de inovação aberta, você pode ter N formas de aplicar esse padrão de acordo com a tua necessidade. E é importante que o Brasil participe dessa discussão, porque é uma nova fronteira, é uma nova, vamos dizer, um novo passo tecnológico que está começando, e a gente pode até almejar pensar em alguma coisa de indústria nacional participando em alguma escala
desse tipo de desenvolvimento. O segundo ponto que o Brito colocou foi com relação a redes abertas na móvel, né, no segmento móvel. Sim e não. Vou voltar um pouquinho. Primeiro, vamos pensar em compartilhamento. Compartilhamento de rede móvel já é utilizado no Brasil. Nós fizemos o RAN Sharing com a Oi. O grande Abel foi um dos mentores desse acordo, quando ele estava na Oi ainda, né? Assinou lá o primeiro contrato de compartilhamento de RAN Sharing. A gente vê isso evoluindo. Agora a gente fechou um grande contrato também com a Vivo de compartilhamento de redes em cidades menores do que 30 mil habitantes. Então, de novo, o compartilhamento é algo pensado e é algo já utilizado no mercado em escala. Pensar numa rede aberta móvel, a gente está tentando pensar nisso em cidades pequenas, e em cidades grandes tem um componente muito complexo. Uma coisa é você pensar em operadores virtuais que vão estar usando somente esse tipo de rede, porque essa é a rede que ele tem. Lembrando que, diferente do fixo, no móvel, a gente tem um compartilhamento de recursos e uma lógica estatística em best effort, ou seja, você não garante a alocação de recurso. Aquele recurso ele é compartilhado por todos os usuários, diferente do fixo, por exemplo, no FTTH, onde você define na última milha uma determinada banda e um recurso alocado para aquele usuário. Bom, isso traz, então, qual tipo de complexidade? Imagina uma operadora que ela tem que lidar, por exemplo, numa grande cidade, com uma rede aberta e uma rede proprietária. E aí, como ela fazer o uso, parte dessa rede aberta e parte da sua rede proprietária, realmente é um challenge muito grande. Imaginar que uma grande operadora, ela vai abrir mão da rede e vai operar 100% numa rede aberta, onde, de novo, ela não tem uma alocação de recurso muito bem definido, eu diria que é um cenário hoje ainda difícil de se pensar. Talvez daqui a 10 anos, 15 anos, a tecnologia evolua e você tenha outro tipo de apropriação de capacidade sobre uma rede aberta móvel. E aí a gente pode ter outro tipo de recurso. Então, só sintetizando, eu acredito que em cidades pequenas o compartilhamento full de rede é mais simples, é razoável, é eficiente. Essas cidades pequenas talvez você consiga ir para cidades médias, mas nas cidades grandes eu ainda vejo uma certa complexidade entre o modelo híbrido, em que você busca operar parte do recurso numa rede aberta, parte no recurso numa rede proprietária. Perfeito. Seguindo aqui com a nossa sequência de perguntas, eu não estou replicando, justamente para a gente poder fazer render essa nossa rodada final aqui, tá? Mas, de qualquer maneira, uma pergunta que eu coloco aqui para o Abel, que também vem da nossa plateia, o Igor fez essa plateia, se nesse modelo que vocês exploram, Abel, existe a possibilidade de você criar fast lanes, quer dizer, você tem uma rede com uma qualidade de serviço melhor para um determinado usuário, um determinado cliente, em detrimento de outro. Está mutado. Sempre tem o caso do... do ano, né? Palestrante mutado. Isso aí. Bom, bom dia, Igor. A resposta, assim, bem curta é não, né? A gente, na estrutura que a gente tem da OLT, né? Você tem ali o compartilhamento da mesma OLT, da mesma tecnologia GPON para todos os que estão ali explorando aquela rede. Então, é da questão tecnológica, né? O que pode acontecer, quando eu comentei, que você pode equipar uma OLT com placas diferentes, por exemplo, numa tecnologia superior a GPON e a XGS-PON, né? Então, ela estaria ali também para ser utilizada por qualquer operadora que, por exemplo, queira oferecer um serviço de 1 giga ou, sei lá, 2 gigas lá para o cliente final, né? Mas, por conceito, até do ponto de vista neutro, não criar, não discriminar, né, ali as pistas por um diferencial comercial, não. Então, é um modelo que a gente procura deixar muito simples, né? A infraestrutura pela tecnologia, ela tem que ser ali o mais neutra possível e não discriminatória. Rogério, pergunta para você, vem do Graciosa. A pergunta é se... Só está Graciosa, não sei se é o Hélio Graciosa. Não, Henrique Graciosa, perdão. A pergunta para você é como é que o mercado vai ver o fato de vocês, ao mesmo tempo, serem operadores de uma rede neutra e também prestadores de serviço na outra ponta. Quer dizer, não pode ter um conflito aí de atuações?
Olá, Henrique, bom dia, obrigado pela pergunta. Um dos princípios, e aí um pouco como eu descrevi, o próprio trabalho que vem sendo feito de segregação, que a gente tem levado na construção da Infracompany, né, que é a nossa rede neutra, é que ela precisa ser independente e efetivamente neutra, né? Então, ela tem que ser neutra e parecer neutra. Então, até por isso é fundamental que ela tenha uma governança em separado. O trabalho que a gente vai fazendo de separação, que a gente chama de UPI, né, dentro do processo de recuperação judicial, é de vender o controle dessa operação. Tá? Então, no leilão que faremos no ano que vem, a ideia é vender o controle de tal forma que o novo controlador, que vai definir não só a parte de um conselho de administração independente, mas também todo o management, consiga ter a tranquilidade que ele vai poder operar de forma absolutamente neutra. Tá? Esse, para a gente, é um pivô para garantir a tranquilidade das outras client companies, ou seja, empresas que atuam. Então, esse é o primeiro passo importante, que é o tema de controle e governança. E o segundo passo importante é o tratamento não discriminatório, né? Então, a ideia é que a gente consiga, como Infracompany, atender uma Vivo ou uma TIM que decidam ser anchor tenant numa determinada região, exatamente da mesma forma que a Infracompany atende a própria Oi. Tá? Então, é fundamental que isso também aconteça para podermos garantir a primeira parte fundamental da geração de valor de uma rede neutra, que é uma ocupação eficiente da infraestrutura. Uma pergunta aqui do Maurício, imagino que seja para o Capdeville, acho que faz mais sentido pela tua manifestação durante a tua fala, Cap. Você diz que um dos caminhos de evolução dessas redes abertas é, inclusive, poder dar estrutura para o que a gente vai ver aí com 5G, o acesso fixo por 5G, até atendendo aí os operadores de 5G no futuro. E aí o Ivan trouxe a questão da segurança e da preocupação que é preciso ter, porque cada operador tem parâmetros diferentes. Fazendo um link aí com a tua fala sobre o Open RAN e você ter um ambiente multivendors aí nesse contexto, como é que fica a questão da segurança, pensando numa infraestrutura de rede aberta, fixa, que vai dar suporte para o 5G, com todas essas questões de segurança que estão sendo colocadas especificamente para o 5G, pensando no ambiente de possível Open RAN, isso aí está sendo planejado por vocês desde o zero, desde o começo? Olha, é um desafio. Se eu tivesse hoje, se meu filho se interessasse por essa área de programação e telecom, que não é o caso, infelizmente, eu ia falar para ele ir para a parte de segurança, porque eu acho que esse é o grande desafio que a gente vai ter nas redes a futuro. E não só pela questão do ambiente Open RAN, mas pela, vamos dizer, a capilaridade e a criticidade que as redes de telecom vão tomando ao longo do tempo, né? Então, a questão de manter a rede segura, ela é fundamental, porque o serviço cada vez mais vai depender dessa conectividade. Imagina agora se a gente sofre um ataque e essa live incrível tem que ser interrompida, né? Ia ser um prejuízo, né, Samuca? Mas brincadeiras à parte, é uma grande... E a minha mesa é de ferro, que não dá nem para bater 3 vezes na madeira. Exato. Mas é uma preocupação correta. Agora, insisto que parte dessa preocupação tende a ser mitigada quando você tem padrões muito bem definidos. O que eu acho interessante, por exemplo, falando do movimento do Open RAN, é que são padrões que toda a indústria se define. Sempre me perguntaram sobre a questão, por exemplo, do Wi-Fi, até agora do Wi-Fi 6 ou do 5G. Eu digo que uma das coisas que, de certa maneira, competem na escolha dessa tecnologia é se você quer adotar um padrão que é um padrão estándar, um padrão mundial que é utilizado por várias operadoras e, por isso, tem que ter uma robustez necessária, ou se você, às vezes, quer ir para um padrão mais aberto, vamos dizer assim, de mercado, mas, muitas vezes, sem ter todas as preocupações de uma rede estándar, de uma rede padronizada. Então, quando a gente fala do Open RAN, vão chegar múltiplos provedores? Sim, mas todos eles vão ter que atender a determinados requerimentos que, com certeza, vão abordar fortemente a questão da segurança. Então, ir na direção de um padrão que está se tornando global, estandarizado, discutido por toda a indústria,
nos dá a segurança de que a gente vai ter uma opção que não é que ela seja simplista, não é, ela é complexa, mas que vai ser tratada no fórum de uma maneira adequada, porque você não está falando de uma coisa proprietária ou de uma coisa regionalizada, mas você está falando de algo que, por ser um padrão aberto, segue standard, e seguindo standard, afeta o mundo inteiro. Isso, de certa maneira, nos dá a robustez de saber que há muito interesse e desenvolvimento para garantir esses padrões robustos e seguros. O Ivan, você considera que o Open Run é um ambiente, é uma arquitetura segura dentro do que a gente tem hoje de discussão sobre os riscos e as necessidades aí de parâmetros de segurança? Como Leo lo mencionó, es importante recordar que toda la comunicación o definición de Open Run o 5G está definida bajo protocolos y estándares de comunicación y de seguridad. Todavía no está terminado el proyecto como tal, pero es importante que cada una de las comunicaciones y arquitectura definida están siendo diseñadas para ser seguras. Seguridad está embebida o está dentro de este diseño. Aún así, empezamos a ver dentro de la arquitectura de Open RAN o dentro de el nuevo 5G Packet Core, comunicación entre elementos que, a pesar de ser diseñado con seguridad, van a necesitar una capa extra de seguridad. Porque mucha de la comunicación entre operadores al utilizar la misma infraestructura o infraestructuras convergentes, y también voy con algo que dijo Rogero, va a tener que ser consumido a través de servicios, de APIs expuestos al mundo público. Y aquí hablamos de otra capa de seguridad que va a tener que ser puesta entre quien consume y quien provee los servicios. Entonces, resumiendo, creo que sí hay un diseño y una arquitectura que involucra seguridad, pero esa capa de seguridad predefinida va a necesitar una capa extra cuando la comunicación se dé entre dos operadores distintos. ¿Por qué? Porque de manera natural siempre va a haber un intento de vulnerabilidad sobre essa intercomunicação. Perfeito. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês. A gente já avançou aqui 15 minutos do nosso horário. Eu sei que alguns de vocês têm compromisso. Vamos discutir agora, logo depois do almoço, às 14 horas, a questão do Open Run e dos padrões tecnológicos um pouco mais profundamente. Depois, no final do dia, a gente vai falar sobre o cenário de investimentos, mas aqui a gente teve uma panorâmica muito boa sobre todos esses aspectos que a gente vai ter que explorar ao longo do dia. Agradeço Rogério, Capdeville, Ivan, Helena, diretamente de Roma, Abel, pela presença de vocês. Convido vocês, então, para nos acompanharem logo depois do almoço com o restante das nossas discussões. Muito obrigado, pessoal, e até mais tarde. Obrigado, até mais. Obrigado. Obrigado.